Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 27 de junho. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no assunto do dia vamos falar sobre acidentes de trânsito. Isso mesmo, é o tema desta edição do programa. E é terça, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar o macarrão pizza com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia onde você vai poder interagir conosco e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E dirigir exige constante atenção e disposição do motorista, já que qualquer deslize no volante pode ter graves consequências. A melhor maneira de evitar acidentes é respeitar as normas de trânsito e também ter prudência, isso mesmo, motorista. Não pegando ali a estrada sob efeito de medicação, por exemplo. Porém, não basta apenas se manter saudável e atento, é preciso também evitar alguns hábitos adquiridos na estrada que podem ter sérias consequências. Um exemplo bem prático disso, o excesso de velocidade, isso mesmo. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Iveson Correia, ele que é gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Tassiana Ferreira, ela que é presidente da CTTU, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, vamos ouvir as dicas e também orientações aqui dos nossos convidados, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Confira! Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O levantamento nacional registrou 38.651 mortes no trânsito em 2015. Já no ano anterior, foram 43.780 óbitos. Isso significa uma redução de 11%. O Ministério da Saúde considera que mais de 5.000 vidas foram poupadas no Brasil. E falando especificamente de Pernambuco, também houve menos mortes. Foram 1.886 no último levantamento, contra 1.912 no ano anterior. O que interferiu para essa redução? Muitos fatores, mas principalmente a conscientização de quem faz o trânsito e o aumento da fiscalização. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Mendonça, fala sobre esses fatores. Ocorre uma série de fatores aí que contribuem para esse resultado, desde a questão de campanhas educativas, a própria divulgação na imprensa também, que tem informado melhor os motoristas, né, sobre os cuidados que devem adotar na rodovia. Também a fiscalização crescente, né, a integração entre os órgãos de trânsito. Temos exemplo aí de operações específicas de combate à alcoolemia ao volante, do excesso de velocidade, das ultrapassagens em local proibido. Além disso, também um investimento em ações aí, que tendem a orientar o motorista, né? O próprio movimento Maio Amarelo é um movimento nacional que integra diversos órgãos e que tem esse grande objetivo aí de chamar a atenção para o número de mortes e feridos no trânsito. Se a gente parar para observar nas ruas, nas estradas, nas rodovias, o maior número de veículos são o dos carros de passeio. Mas quando a gente traz para a realidade dos acidentes e das mortes, aí a coisa muda de figura. Em primeiro lugar estão as motos. Em 2015, de acordo com o Ministério da Saúde, 12.066 motociclistas perderam a vida em acidentes. O motociclista, né, ele é a principal vítima do trânsito, porque o próprio veículo não oferece uma condição de segurança em caso de uma colisão, em caso de um acidente. Então é fundamental essa consciência do motorista, esse cuidado que ele deve ter. Ele deve utilizar todo o equipamento obrigatório, né, de capacete, ter roupa apropriada, calçado fechado, né, roupas que possam ser visualizadas também pelo motorista dos automóveis. E de fato fazer a parte do trânsito, né, evitar as imprudências que são a principal causa aí de acidentes, para que continuemos aí com essa redução. O papel dos pedestres também é importante para continuar reduzindo os números. Na frente da sede da PRF no bairro do Pina, não demorou muito para a gente flagrar um pedestre atravessando fora da faixa. Também é importante que eles utilizem os dispositivos que são apropriados para ele. No caso dos pedestres, temos as passarelas, temos também as faixas de pedestre, muita gente deixa de atravessar na faixa. E é fundamental aí que ele também seja observado pelos motoristas, né? Antes de efetuar qualquer travessia na rodovia ou dentro das cidades,
ele deve ter essa certeza que o motorista visualizou ele antes de efetuar aí essa conduta. Mas o álcool ainda é um vilão a ser vencido. Os dados do Ministério trazem informações que não animam. Por exemplo, tem muita gente que bebe e dirige. 7,3% da população adulta nas capitais brasileiras afirmaram que adotam a prática de beber e dirigir. Enquanto isso não mudar radicalmente, os números também não devem mudar tanto. Pois bem, né? Uma mistura que a gente sabe que não combina, que resulta aí em graves acidentes fatais. Daqui a pouquinho vamos ouvir mais as dicas e também orientações aqui dos nossos convidados. Mas agora, antes de falarmos mais sobre o tema de hoje, a gente quer chamar você que está em casa para você interagir conosco, respondendo a nossa enquete. Venha participar aqui do nosso programa respondendo a seguinte pergunta. Você que está em casa acredita que as leis de trânsito elas deveriam ser mais rígidas? Sim ou não? Liga pra gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você participe aqui conosco, respondendo a nossa pergunta da enquete, também mandando alguma dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. O nosso espaço lá na internet é no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage que também está aberta para que você acesse, deixe algum depoimento ou alguma pergunta aqui para os nossos convidados. Participe também através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Você pode mandar quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Olha só, e de acordo com especialistas, o endurecimento da lei seca contribuiu bastante para a queda no número de mortes de trânsito. A redução ela pode estar relacionada à efetividade das ações de fiscalização após a lei seca, que completa neste ano 9 anos de existência. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei também trouxe um maior rigor na punição e no bolso, de quem desobedece às leis de trânsito. Primeiro, vou dar aqui boas-vindas a partir de agora aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Taciana Ferreira, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia. Nós é que agradecemos o convite, para a CDTU sempre é um prazer estar aqui debatendo sobre esse assunto que mexe com o nosso dia a dia, a questão da mobilidade e, sobretudo, quando a gente vê um fato que a gente precisa cada vez mais perseguir, que é a questão da redução dos acidentes, sobretudo aqueles acidentes que envolvem vítimas e vítimas fatais. Então, é com muita alegria que a gente vê um resultado positivo para o nosso país em termos de redução de acidentes e a contribuição que Recife tem dado para essa redução. Para você ter uma ideia, nós já conseguimos fazer uma redução de 2016, quando comparamos aos números de 2012, em 30% na redução de acidentes. E isso é extremamente positivo, porque cada vez mais a gente precisa olhar para o trânsito sempre com a questão da prevenção, sempre numa condição segura para que a gente possa, a partir das ações dos órgãos gestores, mas principalmente a partir do comportamento dos condutores, a gente possa ter aí um ambiente saudável na questão do trânsito, na questão da mobilidade. Também queria dar as boas-vindas agora ao Iveson Corrêa, ele que é gerente da Escola Pública do Detran Pernambuco. Iveson, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. O Detran Pernambuco agradece, o presidente Charles Ribeiro sempre coloca que a educação para o trânsito é uma prioridade da gestão e, com certeza, tudo que a gente faz é para buscar a redução dos acidentes de trânsito. Quero dar também aqui bom dia à Taciana, que está fazendo um trabalho excelente lá na cidade do Recife. E vamos discutir, vamos falar desse assunto importante. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos o Brasil matou 441 mil pessoas por acidentes de trânsito. Então, em 10 anos, a guerra do Iraque matou 13 mil pessoas. Então, para você ter uma ideia, a gente tem muito mais guerras do Iraque no trânsito brasileiro e por isso a gente quer parabenizar o programa pela urgência, por ter percebido a urgência e sempre está trazendo essa pauta à tona que é importante falar. A gente falou a nível nacional, uma redução de 11%, que caiu para 11% este ano, comparativo aqui do que foi feito e divulgado recentemente. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes, mas em relação a essa queda significativa, são ações educativas como o município do Recife está fazendo que se consegue chegar a uma redução tão significativa? 10% é muito a nível nacional. É muito. E em Recife nós conseguimos 30%, quando eu falei para você, comparando 2016 a 2012.
E, na verdade, é um conjunto de ações que são feitas voltadas para a educação para o trânsito, voltadas para a fiscalização, que também é um dos pilares da gestão do trânsito, e principalmente a questão da engenharia de tráfego. Então, quando a gente soma essas ações, e Recife, nós podemos destacar aí algumas ações importantes que contribuíram diretamente para isso, entre elas, por exemplo, o projeto de orientadores de trânsito. São 250 profissionais que estão nos principais corredores da cidade do Recife e que trabalham especificamente na questão da educação para o trânsito, orientando condutores, orientando pedestres que atravessam fora da faixa pedestre, como foi apontado aqui no programa, a questão do fechamento dos cruzamentos. Com relação à fiscalização, a gente também pode destacar a nossa ação que fizemos com relação à fiscalização de velocidade. A velocidade, o excesso de velocidade, é um dos fatores apontados como um dos principais motivos da questão de acidentes de trânsito, principalmente com relação a vítimas fatais. Porque a velocidade ela está diretamente relacionada. Quanto maior a velocidade no momento de uma colisão, maior é o risco de que aquele acidente tenha vítima e principalmente uma vítima fatal. Então, quando o Recife implantou, ao longo desses 4 anos, mais de 70 equipamentos de fiscalização de velocidade e é um controle da velocidade da via, nós não reduzimos a velocidade, isso contribuiu significativamente para a redução desses acidentes. Então, são ações que nós fazemos de educação, de engenharia, investir em sinalização viária, melhorar a melhoria da sinalização viária, de faixa de pedestre, divisão de faixas. Isso é importantíssimo para que a gente possa, com isso, orientar melhor o condutor, fazer com que ele seja condutor de um ônibus, motorista de um carro, motorista de uma motocicleta, todos juntos possam ter uma ação, sobretudo de proteção àquele que é mais frágil à questão de acidente de trânsito, que é o nosso pedestre. Então, a gente, nesse conjunto de ações que a Prefeitura do Recife, a CDTU vem desenvolvendo ao longo desse tempo, a gente tem como principal meta a redução de acidentes. E eu sempre digo que a gente nunca vai se satisfazer enquanto tiver uma morte de acidente no trânsito. A gente precisa perseguir. O que Iveson falou da questão de que comparar, né, a guerra do Iraque, a questão de acidentes de trânsito, isso é um dado alarmante, né? Se mostra, por exemplo, um acidente de avião quando acontece, morrem várias pessoas ao mesmo tempo. E isso, quando a gente vê numa questão do trânsito, isso é nossa rotina. Então, a gente precisa inverter esse cenário, fazer com que as pessoas olhem para isso com maior atenção e, como você mesmo falou, depende de cada um. Depende de cada um na mudança do seu comportamento, no respeito à sinalização, no respeito ao outro, na questão principalmente da prudência, que quando você abriu aqui o programa foi uma das falas que você alertou que a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia. A prudência e a tolerância para que a gente possa respeitar principalmente o outro e não ter esta pressa, né? A gente se condiciona muito a questão do tempo, mas o envolvimento no acidente de trânsito faz com que você perca todo o seu dia, ainda que não tenha vítima nenhuma, mas é um transtorno terrível que acontece na sua vida, na vida do outro e, sobretudo, na vida da cidade. Ok, ótima reflexão da Tassiana, né, Iveson? Com certeza, falou bastante coisas importantíssimas. A gente sabe que, como ela, repetindo o que ela colocou, esse conjunto de ações, ela tem sido feita no nível municipal e também no nível estadual. A Lei Seca é um case de sucesso, né? No último ano a gente fez mais de 595 mil abordagens, então tem muito motorista sendo autuado. Graças a Deus, nos últimos anos a gente tem tido uma redução das autuações dos flagrantes, da mistura de álcool e direção, o que quer dizer que a população tem aprendido a beber e não dirigir, embora ainda estejamos muito longe do ideal. É importante que se diga isso, porque, como ela colocou, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa e estabeleceu os 5 principais causas de acidente de trânsito. Excesso de velocidade, que aqui em Recife tem feito o trabalho de casa, né, tem colocado lá para controladores de velocidade. Tem a questão do cinto de segurança. Em 2016, a Secretaria de Saúde Estadual fez uma pesquisa e 47% dos vitimados em acidentes não estavam usando o cinto de segurança. Tem a questão da não utilização dos equipamentos de segurança para transporte de criança, cadeirinha, bebê conforto, que é uma coisa que, para mim, fica até difícil de entender, porque os pais colocam as crianças como seu principal tesouro.
Mas geralmente o dinheiro eles transportam com mais segurança do que os filhos, muitas vezes, né? Você coloca o dinheiro, você quer um carro forte, gente armada, mas seu filho você não quer colocar no bebê conforto, numa cadeirinha, que é uma coisa simples, mas que pode reduzir muito o risco dele se ferir gravemente ou até morrer. O quarto, o não uso do capacete. Por isso que a gente estávamos até conversando aqui, que a gente precisa focar no motociclista, porque a gente sabe que a maior parte dos acidentes envolve motociclistas. E por último, que você deixei por último propositalmente, mas não por escala de importância, você frisou a questão do álcool e da direção. 20% dos envolvidos em acidentes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, admitiram que haviam ingerido bebida alcoólica. Aqueles que admitiram, porque provavelmente a porcentagem é maior. As estatísticas dizem que até metade dos acidentes envolvem o álcool e a direção. Então, o álcool é um assunto importante, a gente precisa mudar esse hábito. Veja, a lei não proibiu ninguém de beber. A lei só proibiu você de beber e dirigir. Então, hoje a gente tem várias opções de transporte público, né? E você pode usar o táxi, pode usar o ônibus, o metrô para ir para casa e evitar, assim, dirigir embriagado e, inclusive, é importante dizer que pode até dar cadeia, né? Porque se você faz isso, você assume o risco de provocar um acidente. Você sabe que se você fizer essa mistura, né, é bem divulgado, né, na mídia, também nos órgãos de trânsito que educam as pessoas, que essa combinação você está assumindo aquele risco. Então, se você insiste ainda, né, infelizmente tem pessoas que ainda insistem em combinar álcool com direção, assumem esse risco de provocar um acidente, então eles devem ser punidos com maior rigor, que é o que tem feito, que a gente bem destacou, a lei seca, né? Por falar em motociclista, a gente voltando a falar de motociclista, também houve uma redução, de acordo com o Ministério da Saúde. A redução na mortalidade foi de 4,8%. Também são ações educativas que estão sendo mais específicas para esse determinado público, para os motociclistas. Vocês, no município do Recife, estão cobrando também além mais das ações educativas, tem uma ação muito importante que foi feita pelo governo do estado e que Ibson pode falar melhor, que é uma coisa que afetava todos os municípios e que anterior era uma responsabilidade do município e depois passou a ser uma responsabilidade do estado quando modificou o Código de Trânsito Brasileiro, foi a regulamentação das cinquentinhas. Isso, nós vivíamos uma realidade completamente diferente de hoje, a forma imprudente como era sendo conduzida essas cinquentinhas, sobretudo por menores. Então, a gente teve uma mudança muito grande, inclusive para o nosso trânsito, a partir do momento dessa regulamentação, e isso certamente foi um dos fatores, eu acho que isso pode até explicar melhor, que deve ter contribuído para essa redução em termos de número de acidentes com motos. Com certeza, a regulamentação das cinquentinhas, as famosas, popularmente conhecidas como cinquentinhas, foi fundamental para a redução dos acidentes de trânsito. E ultrapassou, inclusive, a esfera do trânsito, porque as cinquentinhas eram usadas, muitas vezes, para assalto, para tráfico de drogas. E a partir do momento em que você regulamentou esse veículo, muitos desses marginais que se usavam desse veículo para fazer seus atos criminosos, eles saíram das ruas. E aí você ultrapassou, inclusive, a esfera de trânsito. Hoje, nós já temos emplacadas aqui em Pernambuco mais de 37 mil cinquentinhas, mais de 37 mil ciclomotores, como é o nome técnico que a gente conhece. E isso, com certeza, contribuiu. Você vê, antigamente, até pouco tempo atrás, antes da regulamentação, a gente ia nas ruas de qualquer cidade e você via um verdadeiro pandemônio. As cinquentinhas não respeitavam as leis de trânsito, até porque não conheciam, porque não eram obrigadas, ou eram obrigadas, mas não passavam pelo processo de habilitação do condutor. Você não tinha o processo de habilitação extremamente regulamentado como você tem hoje. Então, elas não respeitavam muitas vezes porque o condutor não conhecia o que devia fazer. E muitas vezes mesmo porque ele não respeitava. E a partir do momento em que a gente regulamentou, o presidente do Detran, eu acompanhei isso de perto e vi que ele se empenhou pessoalmente para que a gente tivesse essa regulamentação. A partir do momento que a gente regulamentou essas cinquentinhas, a gente teve uma redução considerável dos acidentes e esse sucesso de Recife com certeza foi também contribuído por essa regulamentação. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre acidentes de trânsito.
Isso mesmo, e agora vamos conferir as principais notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça para você. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do JC Online. Mortes por acidentes de trânsito caem 11% em um ano. Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Entre os motivos para a redução de mortes no trânsito estão a redução de 23,9% nos acidentes com automóvel e a diminuição de 21,5% no número de atropelamentos. Já em relação aos acidentes com motos, também ocorreu redução das mortes em 4,8%. Os estados que tiveram maior diminuição de mortes no trânsito foram São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Já os que tiveram um aumento no número de óbitos foram Paraíba, Sergipe e Roraima. Agora a gente volta ao estúdio para saber mais informações com os especialistas de hoje. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente tem esse dado também aqui em mãos e eu queria repassar aqui para os convidados para a gente refletir um pouco da redução significativa, né, de causas de mortes com redução significativa, entre as que reduziram mais, acidentes com automóveis. Foi uma redução de 23,9% e 21,5% a redução de atropelamentos. O que é que a gente poderia reforçar dessa redução significativa? Porque desses dois modos de acidentes aqui, houve essa redução maior. Como é que vocês poderiam trazer essa reflexão para a gente? Atropelamentos, a redução foi de 21,5%. Bom, eu destaco aí a questão do controle da velocidade do veículo, né? Quando eu falei no bloco anterior, que a questão da velocidade ela está diretamente ligada ao aumento do risco de ter uma vítima caso ocorra um acidente, isso está diretamente relacionado. Quanto maior a velocidade do veículo, maior é, percentualmente falando, o risco de ter uma vítima fatal neste acidente. E isso contribui muito para a questão da proteção ao pedestre. Para você ter uma ideia, nos nossos equipamentos de fiscalização eletrônica, além do controle da velocidade, nós também fazemos um controle com relação ao avanço semáforo e também a parada sobre a faixa do pedestre. Isso é importantíssimo para a proteção ao pedestre e está diretamente ligado à questão da redução dos atropelamentos. Essa questão da fiscalização com relação ao avanço semáforo, muitas vezes o condutor ele tem por hábito de quando ele está se aproximando do cruzamento e vê que aquele tempo de semáforo está sendo reduzido, ou seja, o verde está próximo a entrar para o vermelho, ao invés de ele reduzir a velocidade, ele tem uma tendência de aumentar para aproveitar ainda o tempo de verde para ele. E também para o pedestre, isso também acontece. Muitas vezes o pedestre, antes de começar a ter o vermelho para ele iniciar a sua travessia, ele já começa a iniciar a travessia. E o fato de o veículo estar em velocidade menor, isso tende a gente reduzir esse risco de acidente. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ter esse controle de velocidade, o risco de acidente, uma colisão, por exemplo, que acontece entre automóvel e automóvel-moto e atropelamento, há uma tendência nessa redução. E isso é muito positivo quando olhamos esse número do ponto de vista nacional e ficamos ainda mais felizes quando vemos que esses números se repetem aqui para o nosso estado, principalmente para a nossa cidade, Recife. A Tassiana falou desse acelerar para aproveitar o tempo do sinal verde, mas também tem muitos condutores que, ao sinal ficar amarelo, eles também aceleram ainda mais para aproveitar esse momento de atenção, né, que o sinal fica ali no amarelo. Isso também representa um risco e ainda maior quando esse motorista ele acelera ainda mais quando chega nesse tempo do sinal amarelo na transição para o vermelho. Pode também ser causa de um atropelamento fácil. Claro, com certeza. Isso que Tassiana colocou é importante. O controle da velocidade, ela se coloca como um elemento fundamental para a gente reduzir os atropelamentos. Porque, como ela colocou, quanto maior a velocidade, maior a energia envolvida numa colisão e, consequentemente, maiores riscos para o corpo de quem está envolvido nessa colisão. A matéria falou de São Paulo, citou São Paulo como exemplo. E o que é que São Paulo fez lá para reduzir em quase 15% aí a quantidade de mortes? Controle de velocidade e redução da velocidade nas marginais, em vias que tinham antigamente 80 km por hora, passaram a ter 60, 40. E isso foi fundamental para que São Paulo, nos números, você veja, a maior cidade do país,
né, a cidade com a maior frota do país, uma cidade que é destaque em motorização no mundo todo e conseguiu reduzir consideravelmente. E São Paulo merece ainda o destaque porque a redução não foi apenas nesse período de 2014 e 2015, ela já vem acontecendo ao longo de vários períodos. E a fórmula que ele encontrou lá foi o controle de velocidade. A fórmula que a CTTU implantou aqui em Recife também perpassa pelo controle de velocidade, e é por isso que hoje Tassiana pode vir aqui e dizer que 30% dos acidentes em Recife foram evitados de 2012 para 2016. Então é fundamental que a gente tenha esse processo de controle de velocidade. Para se fazer esse processo de controle de velocidade, existe todo um estudo, né, Tassiana? Porque algumas áreas aqui da capital pernambucana tem algumas áreas com a zona 30, né, onde houve essa redução para 30 km a máxima, outros pontos tem ali 40, 60. Existe todo um preparo antes de colocar um plano desse em ação? Nós sempre observamos a característica da via. A zona 30, ela teve como objetivo uma outra proposta, não é só a proposta da questão da redução da velocidade por si só, mas é você estabelecer com que possa haver uma convivência de forma mais segura, tanto para pedestre, quanto para ciclista e quanto para automóvel. Por isso que há uma redução tão brusca de velocidade ali no bairro do Recife, principalmente porque cada vez mais se potencializa ali naquele bairro o deslocamento a pé. Então, quando você coloca uma redução de 30 km por hora, é para que haja um espaço de convivência entre ambos, ou seja, bicicleta, pedestre e automóvel, de forma mais saudável, de forma mais segura. Nós temos algumas vias que têm uma velocidade de 40 km e, se a gente observar, geralmente nessas vias há uma ciclofaixa. Nós fazemos também essa redução de velocidade em função disso, para que a gente possa também ter aí uma proteção maior para o ciclista que está utilizando aquela rede ciclável que está ali instalada. E é importante também destacar que o controle da velocidade, além do grande benefício que é a redução de acidentes, principalmente acidentes com vítima, ele também contribui para a melhoria da fluidez. Quando você mantém de forma contínua todos os veículos numa mesma velocidade, a sincronização dos semáforos ela é feita a partir de uma velocidade estabelecida. Nós fazemos isso e calculamos os tempos de verde e vermelho a partir de uma velocidade do veículo. Se essa velocidade não é constante, a própria sincronia de semáforo ela não vai ser, vai ser prejudicada, aliás, com relação a isso. Então, quando você faz o controle da velocidade, você consegue, com isso, melhorar a fluidez da via e, principalmente, você torna um ambiente mais seguro, reduzindo o risco de acidentes de trânsito e acidente de trânsito com vítima. Ou seja, você que não quer congestionamento na via que você circule, seja a favor do controle de velocidade, porque ele, inclusive, contribui para menos congestionamento na via. É difícil, né, o motorista aceitar isso? Ou já está mais fácil, né? As ações educativas já estão conscientizando mais? Porque essa questão tem vários fatores que influenciam isso, do motorista ele aceitar, né, essa redução, porque às vezes alguns motoristas, eles quando estão ali no carro, nem fazem a reflexão de que a partir do momento que ele desliga aquele carro e ele desce do carro, ele se torna um pedestre. Muita gente não pensa dessa forma. Com certeza. Infelizmente ainda é difícil para a opinião popular convencer-se dos benefícios da redução de velocidade, como as políticas de traffic calm lá no bairro do Recife Antigo, que permite essa convivência que Tassiana também colocou, e outras políticas como, por exemplo, o incentivo ao uso do transporte público. A gente ganhou aqui na cidade do Recife vários corredores de ônibus e muitos condutores que estavam acostumados a usar aquele trecho da via para se locomover terminam se sentindo incomodados. Mas se você olhar para o mundo todo, os cases de sucesso no mundo priorizaram o transporte público em detrimento ao transporte individual. Então, em algum momento, nós que estamos acostumados a dirigir nosso carro para pequenos deslocamentos dentro da cidade, a gente vai ter que andar de transporte público porque a malha viária ela não cresce na mesma velocidade que a frota cresce. Então, é importante dizer que, infelizmente, ainda é difícil. Você vê, por exemplo, voltando ao caso de São Paulo, as medidas todas que foram tomadas lá foram muito criticadas, embora, no final das contas, isso transformou-se em redução de acidentes e talvez hoje a população esteja um pouco mais convencida dos benefícios desse tipo de política. Priorizando o transporte público, tem o exemplo da faixa azul. Já tem um certo tempo de implantação. E qual a análise que você faz desse período todo, Tassiana, da implantação da faixa azul? A faixa azul também é uma outra ação que a gente foi bastante consolidada no nosso município. Em 3 anos nós conseguimos implantar mais de 20 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus.
E quando a gente olha para o transporte público, como o Iveson colocou, ele é um dos principais modos de transporte que é o responsável pelo deslocamento da maioria da população. Então, o sistema viário, ele além de não vai crescer na mesma proporção que cresce a frota, ele ainda é usado, ele tem uma divisão, de certa forma, injusta do ponto de vista do espaço viário. Haja vista que quando você olha a quantidade de automóveis numa via é maior do que a quantidade de ônibus. Em compensação, a quantidade de pessoas que estão naquele ônibus é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão naqueles veículos. Por isso da importância das faixas exclusivas, porque nós colocamos prioridade de circulação para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão no transporte público. Então, quando nós implantamos as nossas faixas exclusivas na Mascarenhas de Moraes, quando implantamos a nossa faixa exclusiva na Cosme Viana, na Abdias de Carvalho, foi justamente olhando para a maioria das pessoas, promover mobilidade para as pessoas e não para os veículos. Esse foi um principal objetivo da faixa azul implantada e é um projeto de sucesso que nós estamos trabalhando agora para a sua ampliação e outros corredores deverão ser contemplados nessa gestão com mais faixas exclusivas para transporte público. De tudo que a gente ouviu até agora, né, de que foi feito pelo poder público para melhorar a situação do trânsito, quem ainda insiste em desobedecer comete uma infração que pode levar ali uma multa. E quem é que pode aplicar essa multa para a gente compreender melhor? O que é que cabe à CTTU, o que é que cabe ao Detran, o que é que cabe à PRF, para quem está em casa compreender se insistir em infringir as leis de trânsito vai ser multado. Essa multa tem uma variação também. Quais os órgãos que são aptos a aplicar essa multa? Quer falar? Fala, Iveson. O Sistema Nacional de Trânsito, ele estabeleceu, e a Constituição também, algumas prioridades, né? Mas isso não quer dizer que o agente da autoridade de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, ou do Detran, ou da CTTU, não possam autuar dentro da esfera, digamos assim, do outro órgão. Por exemplo, parada, circulação e estacionamento é uma prioridade do órgão municipal. Mas nós, que somos nossos agentes do Detran, também fiscalizam a parada, a circulação e estacionamento a partir de convênio com a CTTU. Então, tanto o policial rodoviário federal, quanto o agente do Detran, quanto o agente da CTTU, poderiam lavrar autos de infração para qualquer das infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Há algumas diferenças técnicas, como para onde vai o valor da multa, dividido entre os órgãos. Isso são questões que são muito operacionais e não são exatamente o foco do nosso estudo hoje. Mas é importante dizer que qualquer agente da autoridade de trânsito, ele está sendo agente da autoridade de trânsito, ele está apto a autuar, quer seja licenciamento, quer seja parada, circulamento ou estacionamento, parada, circulação, estacionamento, enfim. Então é importante que você que está em casa, se você infringir uma lei, você não vai escapar porque é um policial rodoviário federal que está fazendo essa infração, por exemplo. Obviamente, dependendo da via, há também a circunscrição. Geralmente o policial rodoviário federal, ele atua nas vias federais. O agente de trânsito municipal, ele atua nas vias municipais. E o agente do Detran? O agente do Detran, ele hoje trabalha em qualquer via, porque há convênio tanto com a CTTU, quanto com a Polícia Rodoviária, quanto com o DENIT, DR, então a gente hoje tem condição. Obviamente o nosso trabalho é um trabalho mais focado. Nós temos duas grandes operações lá no Detran, que é a Operação Rota de Fuga e a Operação Trânsito Seguro. E a Rota de Fuga é importante dizer que nós montamos blitz móveis. Então a gente verifica que o condutor está infringindo a legislação e se ele fugir da blitz, a gente tem os motociclistas do BPTran que vão atrás desse condutor para que ele seja autuado e seja punido com os rigores da lei. Então a Operação Trânsito, essas duas operações, para se ter uma ideia, já abordaram mais de 40 mil condutores e já autuaram mais de 20 mil infratores. E é importante dizer isso aqui no assunto do dia. Isso também ajuda bastante na questão da segurança pública, né? E muitas dessas blitz, alguns policiais conseguem também cumprir alguns mandados de prisão que estavam em aberto. Isso reflete também na segurança pública aqui na região metropolitana do Recife e em todo o estado também. Principalmente quando fazemos ações em conjunto, né? Como o Iveson falou, além do convênio que há entre o município e o governo do estado, especificamente CTTU e Detran, para ter essa atuação e poder fazer essa autuação de competências diferentes, nós fazemos trabalhos também em blitz junto com a Polícia Militar,
principalmente quando fazemos ação de blitz com relação não só à documentação, mas à questão do próprio veículo e a questão da condução do veículo. O nosso foco, apesar de ser o município, ser a grande responsabilidade dele, ser com relação a estacionamento, parada e circulação, nós também fazemos trabalhos em conjunto com a Polícia Militar com relação a blitzes educativas e também a questão dos próprios veículos, ou seja, principalmente motos que estão adulteradas nos seus equipamentos. A CDTU ela tem feito ações de fiscalização, não só do ponto de vista de atuação, por exemplo, de estacionamento. Nós temos a operação Estacione Legal, nós temos uma operação que nós chamamos Bairro Legal, onde nós escolhemos determinado bairro e fazemos uma ação conjunta também com a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, para que a gente possa fazer ações em conjunto e melhorar a circulação ali naquele bairro. E fazemos agora, por último, uma ação bem específica que foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito, permitindo aos municípios e aos órgãos de trânsito, através das suas câmaras de monitoramento, fazer uma fiscalização também de trânsito. E o nosso foco foi muito voltado para a questão dos estacionamentos sobre calçadas. Principalmente, como eu sempre ressalto, em proteção ao pedestre, que ele é simplesmente o mais frágil de todo esse processo. E todos nós somos pedestres. Então, nossa última ação que nós damos destaque, que foi feita, são a fiscalização por vídeo monitoramento, onde nós escolhemos 10 pontos, e esses 10 pontos, eles foram escolhidos em função da quantidade de reclamação que recebemos da população, por estacionamento irregular, por estacionamento sobre calçadas. E aí começamos a fazer essa fiscalização por vídeo monitoramento, um trabalho muito forte antes de divulgação, colocando uma sinalização específica para avisar o condutor que ali há uma fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento, e tem sido muito positivo. Eu estava falando aqui no intervalo para a Iveson que eu fico muito feliz quando a gente começa a ver que esses números começam a cair. Isso quer dizer que há um índice maior de respeito da população em relação à sinalização de trânsito e, consequentemente, nós teremos aí um trânsito mais seguro. As principais infrações cometidas neste pontos, né, que receberam esse vídeo monitoramento, seria estacionamento em calçada? Estacionamento sobre passeios, que é o estacionamento sobre calçadas, estacionamento irregular, quando estava em desacordo com a placa, ou seja, teve uma sinalização específica ali, estacionamento sobre faixa de pedestre. Nós também verificamos com relação à fiscalização para o vídeo monitoramento, mas, sobretudo, a questão da fiscalização, o estacionamento sobre calçadas. Há situações que nós verificamos, por exemplo, na Conselheiro Aguiar, onde nós temos uma faixa azul, em que um veículo simplesmente estaciona o seu carro sobre a calçada e o pedestre é obrigado a andar na rua. E nessa faixa, justamente onde tem uma faixa exclusiva para ônibus, ou seja, põe em risco o pedestre, que é obrigado a sair do seu espaço, que é a calçada onde ele deve transitar, para ir para a rua, para a faixa de rolamento, para caminhar. E isso, além de ser uma falta de cidadania, é principalmente, aliás, além de ser uma infração de trânsito, é principalmente uma falta de cidadania. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida, quer participar aqui conosco do nosso programa, manda essa pergunta para a gente através do 3424-1977, a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp. Participa, manda sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando da redução do número de mortes por acidentes no trânsito. Essa redução ela foi de 11%, uma redução significativa, e esses números podem cair ainda mais, isso mesmo, com algumas medidas de segurança que você que está em casa pode adotar, colocar em prática o mais breve possível. A gente vai conferir aqui algumas telas com algumas dicas importantes e com a ajuda dos nossos convidados a gente vai saber mais ou menos por que é importante fazer isso no nosso dia a dia. Calibrar adequadamente e regularmente os pneus do veículo. Isso também ajuda a reduzir acidentes de trânsito?
Por quê? Ajuda porque você consegue, toda vez que você não tem os pneus calibrados, você tem uma tendência a um desalinhamento da direção. Então, isso é uma forma como você manter a segurança do veículo em todos os seus itens. Eu estou falando isso e estou sorrindo porque, geralmente, as mulheres são as que mais esquecem de calibrar os pneus dos seus veículos. E, de fato, a gente precisa manter essa rotina de regularmente fazer essa calibração, porque tem 2 fatores importantes. Primeiro, a segurança, né? A segurança do veículo. E, segundo, a economicidade. Quando você tem os pneus calibrados, você tem uma economia maior de combustível. Ok, vamos à próxima tela de outra dica para você entender que é importante que você tenha esses cuidados. As lanternas de freio, elas precisam estar em bom funcionamento. O que a gente poderia reforçar disso aqui? Com certeza é importante que as lanternas de freio estejam funcionando, porque a lanterna de freio é um instrumento de comunicação com os condutores que vêm atrás de você. Ele comunica para quem entrar atrás que você vai parar o veículo, vai diminuir a velocidade. E muitas vezes, por falta dessa comunicação, a gente tem colisões traseiras, onde o veículo não percebe que o outro está diminuindo a velocidade e termina colidindo com a traseira do veículo. Então é fundamental, além de ser infração de trânsito, caso ela não esteja funcionando. Além desse tipo de comunicação, né, com a lanterna do freio para sinalizar que você está parando, né, para alguma coisa, está acontecendo algo na frente, muita gente tem mania de ligar o alerta em algumas situações. Vamos acrescentar aqui a essa dica, em quais momentos eu devo utilizar o pisca-alerta do carro? Ontem teve um episódio bem interessante, estava trafegando ali próximo à Universidade Federal, tinha uma faixa de pedestre, a motorista parou na faixa para dar passagem aos pedestres, mas não sinalizou, não fez nada. E automaticamente você vai desviar do carro, porque pode estar parado, ou estacionado, ou quebrado, mesmo sem a sinalização ali quando o veículo está quebrado. E ali os pedestres começaram a passar do nada, assim. Eu não tinha a ideia de que vinham pessoas para atravessar, né? Conseguir reduzir a velocidade, mas se ela tivesse ligado, nesse caso, o pisca-alerta, poderia ter ajudado e poderia ter evitado alguma complicação? É esse principalmente o objetivo do pisca-alerta, é você vir em movimento e ter que parar aquele veículo, ou ter que reduzir bruscamente aquela velocidade, você liga o pisca-alerta para justamente avisar, como diz o Ibson, avisar ao outro, né, que vem atrás de você, que tem algo errado à frente daquele veículo, algo diferente naquele veículo. Então serve para que o que está atrás de você também fazer a redução ou parar, ou verificar que aquele veículo está parado. O que é errado é que as pessoas acham que o pisca-alerta é um salvo-conduto. Por eu estar estacionada numa situação irregular, eu liguei o pisca-alerta, eu não vou ser autuada. Por eu estar estacionada em cima da calçada, eu liguei o pisca-alerta, eu não vou ser autuada. O pisca-alerta é para alertar ao veículo que vem atrás de você ou está ao seu lado, que você tem uma mudança de comportamento, sobretudo com relação ao deslocamento daquele veículo, ou uma redução muito forte de velocidade, ou a parada do veículo, como foi o caso dessa senhora que parou para fazer a travessia do pedestre. Então é importante ficar muito atenta, não só ao nosso movimento na condução do veículo, mas sobretudo ao movimento do outro condutor, porque ele pode estar sinalizando para a gente alguma mudança que está acontecendo naquela via. Ok, muito bem explicado. Vamos agora à próxima dica. Temos aqui outra orientação para você evitar acidentes. Dirija estando bem fisicamente e mentalmente, sem efeito de medicamentos. O que é isso? É importante, principalmente nas estradas, né? Final de semana muita gente viaja, pega ali a BR, às vezes tem aquele cansaço da semana toda para aguentar o efeito da viagem, né? O desgaste da viagem, às vezes sob efeito de medicamento, e às vezes não estão bem fisicamente. Inclusive, uma das grandes causas de acidente de trânsito é o sono. A pessoa conduzir o seu veículo com sono, especialmente em viagens de longa duração. Então é fundamental que você esteja descansado, que a cada 2 horas você pare para descansar pelo menos 30 minutos, que você possa estar bem mentalmente, como diz a dica. Muitas pessoas brigam em casa e parece que vão distrair no trânsito, pegam o carro e vão dirigir. E esse é um comportamento de risco. Se você vai dirigir sob forte efeito emocional, com muita raiva, com muita alegria ou com muita tristeza, você pode terminar sendo mais imprudente ou mais negligente no trânsito e deixando de tomar aquelas atitudes, aqueles comportamentos considerados adequados para a sua segurança e para a segurança dos outros. E sem efeito de medicamentos, isso é fundamental. Inclusive, o Código de Trânsito coloca que você não deve dirigir, não especificamente sob efeito de álcool, mas sob efeito de nenhuma droga que possa influenciar sua capacidade física.
Então é fundamental que você, medicamentos que causam sono, que causam letargia, alguma lentidão no raciocínio, eles não sejam tomados. Caso você tenha que tomar medicamento, a sugestão é que você não dirija. Ok, vamos a outra tela aqui. Outra dica importantíssima: diminua a velocidade ao aproximar-se das cabeceiras das pontes. Isso deve ser mais em viagem, estrada. Pontes são locais onde geralmente você tem um tráfego de pedestre regulamentar, bastante tráfego de pedestre. Então, reduzir a velocidade nas cabeceiras das pontes é uma dica que pode evitar um atropelamento. Mas a gente colocaria ainda mais, além de diminuir a velocidade na cabeceira de ponte, diminuir a velocidade ao se aproximar de cruzamentos, diminuir a velocidade a fazer a conversão, ou seja, a curva para sair de uma via de mão dupla para uma curva à esquerda, por exemplo, onde você vai passar pela contramão, reduzir a velocidade onde você sabe que há grande concentração de pedestres, como na frente de escolas, na frente de hospitais, bairros como o bairro do Recife, onde você tem uma grande quantidade de pessoas andando a pé ou andando em modais não motorizados, como a bicicleta. Então essa dica ela poderia ser ampliada para não só nas cabeceiras das pontes, mas em todo lugar onde você percebe que há um fluxo de pedestre considerável. E por que você deve fazer isso? Porque antes de tudo o Código de Trânsito determina que todos os modais eles devem se unir para proteger aquele mais frágil que é o pedestre. Ok, vamos à próxima tela. Aqui temos outra dica para você que está em casa. Ao percorrer uma curva, né, evite movimentos bruscos na direção e também nas frenagens. Isso é em função de que qualquer movimento que você faz em curva de forma brusca, você tende o seu veículo a ser modificado completamente de movimento. Então, a gente chama muito essa questão de ter um certo cuidado em relação a isso, porque se você tende a ter um risco de acidente maior, e principalmente quando acontece isso em uma curva onde tem um movimento em duplo sentido. Então, há uma possibilidade ainda maior de um risco de colisão frontal. E dependendo dessa velocidade nessa curva, também pode ser algo inevitável, né, Tassiana? Exatamente. Vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra dica importante para você que está em casa. Essa aqui é bastante atual, né? Transite com os faróis baixos ligados mesmo durante o dia. É lei. Agora é obrigado nas rodovias estaduais e federais, você tem que transitar com o farol baixo ligado durante o dia. Para as motocicletas, em qualquer via, você tem que andar com o farol ligado, inclusive a infração de trânsito dá até suspensão do direito de dirigir. Então é importante para os motociclistas verificar se a luz do farol está funcionando, porque ele tem que rodar, ele tem que conduzir seu veículo com a luz obrigatoriamente ligada. Isso aumenta a visibilidade do seu veículo, porque, por exemplo, muitas das nossas rodovias não são duplicadas, elas são vias de mão dupla. E aí, quando você vai fazer uma ultrapassagem, você obrigatoriamente tem que entrar na contramão de direção. E esse farol ligado, ele aumenta essa visibilidade do veículo que vem do outro lado. E isso pode fazer com que ele diminua a velocidade e a gente evita, assim, um acidente de trânsito, que é um dos mais perigosos, quiçá o mais perigoso, que é a colisão frontal. Nas BRs, nas rodovias estaduais, região metropolitana, dentro do centro da cidade, é preciso também, Tassiana? Não, nas vias, né? De circunstância municipal, mas não, é interessante não é preciso. Que continue obedecendo. É porque é importante, como o Iveson falou, isso aí é um meio de comunicação para com o outro, né? Geralmente isso não é exigido no ambiente, nas vias municipais, na circunscrição municipal, em função da característica daquela via. Mas sempre o que eu digo, o que é demais nunca prejudica, né? Então, nessa questão, aí esse demais não prejudica, porque isso aumenta a visibilidade com relação ao veículo. E essa visibilidade, ela é mais eficiente a longas distâncias. Por isso que não é exigido na circunscrição municipal, porque as distâncias são menores. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima tela. Outro tópico, outra dica importante. É importante que você mantenha a distância frontal de segurança e evite, né? Isso vai evitar a colisão na traseira de outros veículos. Muita gente tem aquele costume de andar quase colado com o carro da frente, né, Tassiana? Pois é. E aí, a gente precisa manter essa distância mínima, porque a gente precisa estar atento ao sinal do outro, que é o que eu falei anteriormente. Você precisa não só estar atento à sua condução do veículo, mas à condução do veículo do outro,
que sinal ele está dando. Então, se ele precisar frear bruscamente e você não tem uma distância mínima estabelecida, a tendência de uma colisão traseira vai ser muito maior. Né? Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças de comportamento que o outro veículo possa ter, e isso pode ser algo também próprio involuntário do próprio veículo, não seja uma coisa intencional, mas involuntária. Pode ter acontecido algum fato à frente daquele veículo que está à frente do seu, que obrigou que ele freasse bruscamente. Então, se você não mantém essa distância, você causa a causa do acidente, aliás, assim, o risco do acidente, ela se tornará ainda mais forte para que ela ocorra. E quem bateu na traseira é responsável pelo... Depende da dinâmica. Não é preciso entender o caso concreto. Geralmente há esse adágio de quem bate atrás é culpado, mas depende muito da dinâmica. Embora, se for comprovado que ele estava desatento, que ele não manteve a distância de segurança, e aí os peritos conseguem, pelo menos ter indícios disso, ele com certeza será o responsável pelo acidente e terá lá as penalidades administrativas, civis, né? A gente falou do uso da tecnologia que tem ajudado bastante, né, o tráfego aqui na região metropolitana do Recife, mas de forma correta o uso dessa tecnologia, porque de forma incorreta, como a gente poderia falar assim, o uso do celular ao volante também tem sido um problema para vocês, gestores de trânsito, né? Aqui na região metropolitana, em todo o estado também, nas estradas, a gente vê cada dia mais a tecnologia sendo usada de forma errada. Isso tem dado dor de cabeça. Infelizmente é uma tendência mundial. O tal do texting, né? Ou seja, você digitar enquanto conduz o seu veículo. Você tem verificado isso nos países do hemisfério norte e também nos países do hemisfério sul. E a gente não estaria livre dessa praga. Dirigir falando ao celular ou usando o celular. Inclusive, no último ano, a gente teve uma alteração da legislação que enrijeceu ainda mais a punição para aquele que for flagrado manuseando o aparelho celular. Então é importante dizer isso porque o ato de conduzir exige de você toda a sua atenção. Existe a atenção física, a atenção cognitiva. A física estaria ali representada pela atenção visual e auditiva. Você precisa estar olhando o que está acontecendo na vida e escutando o que está acontecendo na via, porque são esses insumos que vão ajudar você a tomar a decisão correta. E a atenção cognitiva, que é manter o foco nos atores do trânsito, no condutor, no motociclista, no pedestre. Quando você está usando seu celular, você se distrai esses dois tipos de atenção que você precisaria estar mantendo na via. A física, porque você olha para o celular e digita, e a cognitiva, porque você se desconecta daquele ato de se locomover e se conecta com aquela conversa que você está tendo com aquela outra pessoa. Então, é um elemento que aumenta em muito o risco de acidente de trânsito, é um elemento que tem sido flagrado cada vez mais nas autuações pelos agentes de trânsito. Infelizmente, é uma infração que precisa da presença do agente. E isso dá um problema operacional para quem trabalha no trânsito, porque é impossível para qualquer cidade ou qualquer estado colocar um agente de trânsito em cada esquina. Mas, como você falou e muito bem falado, a tecnologia usada de forma equivocada e aumentando os riscos de acidente de trânsito. Iveson, como você falou, é que estar conectado o tempo todo à rede social é quase uma praga, como você mesmo diz. Eu lembro a questão do pedestre. O pedestre agora está com a mania de, inclusive, atravessar passando mensagem. Então, isso distrai completamente. A gente precisa ter um cuidado muito grande. A gente sabe que a rede social, ela mudou o comportamento da sociedade nessa interação, esse meio que se torna coletivo de forma permanente. E faz com que as pessoas se condicionem a dar uma resposta imediata, principalmente quando recebe alguma mensagem via WhatsApp. Então, a gente vê muitas vezes os pedestres andando nas calçadas e atravessando as vias, passando mensagem ou fazendo alguma consulta pelo celular, tirando completamente sua atenção. Imagine a situação, o pedestre fazendo isso, o condutor também conduzindo o veículo, querendo passar uma mensagem ou atendendo uma ligação, perdendo observando essa situação. Então, o risco de acidente é muito forte. Então, a gente precisa estar muito atento para que a rede social, para que esses celulares não modifiquem o nosso comportamento, nos colocando cada vez mais em risco de acidentes, em condição vulnerável no trânsito. Às vezes o motorista está atento, o pedestre às vezes escutando música, o motorista chega a buzinar,
e ele não percebe, né? Por conta do barulho que ele está ouvindo ali aquela música, a situação. E Tassiana falou de rede social, tem um outro uso muito ruim da rede social, que infelizmente tem aumentado ao longo do tempo, que é o de avisar, alertar os usuários onde tem blitz. Sim. Tem até um colega nosso do Detran que tem uma campanha muito importante na rede social, que é Não Divulgue Blitz. É o Carlos Eduardo? Isso. Carlos Eduardo. Já veio aqui Carlos no nosso Augusto. programa. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Que é uma campanha muito bem-vinda. Por quê? É verdade. Porque quando você divulga blitz, você não está apenas ajudando o seu amigo a fugir da lei, o que por si só já é um ato antidemocrático e anticidadão. Você está até aumentando o risco de acidente de trânsito, porque muitas blitzes, elas existem exatamente para flagrar as pessoas que estão dirigindo em situação de alcoolemia, por exemplo. Então, muita gente tem tentado divulgar a blitz da lei seca à torta e à direita aí nas redes sociais. E quando você faz isso, você estimula a impunidade, você estimula o comportamento de risco e você, com certeza, é cúmplice de tantos acidentes com mortes que ocorrem por causa da mistura álcool e direção. É verdade. Falando dessa... O amigo é aquele que ele chama o outro à razão, né? Não o que coloca ele em risco a um acidente de trânsito, achando que evitar ele passar por uma determinada blitz está salvando ele de alguma coisa. Pelo contrário, né? Pode estar sendo um cúmplice dele estar envolvido aí em um acidente de trânsito. Falando desse uso incorreto da tecnologia, a gente tem a campanha, né, do Maio Amarelo, mês passado, sempre tem essa mobilização toda. O tema deste ano da campanha foi Minha Escolha Faz a Diferença, né? E justamente traz a reflexão da possibilidade das escolhas do dia a dia, inclusive o uso do celular ao volante e também a reflexão sobre o beber e dirigir e também o não uso do cinto de segurança, que é uma escolha que você faz, que além de cometer a infração, você pode perder a sua vida em caso de uma colisão mais forte, né? Às vezes nem tão forte e você perde ali. No banco dianteiro já está um hábito, já é hábito, mas Isso. ainda tem muita resistência dos passageiros. Ao banco traseiro. Com certeza. A gente tem uma campanha lá no Detran chamada Caravana Detran dos Municípios, em que a gente vai a vários municípios de todas as regiões do estado e fazemos uma intervenção focada no motociclista, com blitz educativa e fórum. E nesse fórum há palestras. E geralmente eu fazia essa palestra e a gente sempre colocava que para a gente resolver o problema do trânsito, a gente precisa de escolhas muito simples. É usar o capacete, é usar o cinto, é reduzir a velocidade. São escolhas que, vejam, não precisa de um investimento absurdo, nem precisa de uma questão operacional, uma complexidade operacional muito grande. É apenas atacar o cinto, usar o capacete com queixeira, né, atacar o capacete aqui, reduzir o limite de velocidade, não beber e dirigir. Como você colocou, muito bem colocado, a campanha de Maio Amarelo foi um sucesso. A gente teve mais de 100 ações durante todo o mês, com mais de 50 mil pessoas alcançadas aqui na região metropolitana e em 14 cidades do interior. E veio para ficar, é um movimento da sociedade civil que o Detran abraçou, outros órgãos como o CTTU e outros órgãos municipais também abraçaram, e a gente só vai, ao longo do ano, aumentando a quantidade de ações até que a gente reduza os acidentes a zero, que é o aceitável, né? Ok, mais uma vez eu pedi licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta e agora vamos direto aprender a preparar um macarrão pizza. Quem vai trazer essa dica no quadro Receita do Dia é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá, você pensou em reunir a família para fazer aquele almoço no fim de semana e não tem ideia do que fazer? Hoje eu vou dar dicas para te ajudar a resolver este problema. Nós vamos fazer um macarrão pizza. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje nós vamos precisar de 200 gramas de macarrão tipo penne, 2 tomates picados, uma cebola picada, 400 gramas de creme de leite, 50 gramas de queijo mussarela ralado, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de mostarda, sal a gosto, 1 colher de chá de orégano,
e pimenta do reino a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje colocando a água para ferver para cozinhar o macarrão. Lembrando que aqui na água eu coloquei um pouco de óleo e sal. Enquanto o macarrão cozinha, nós vamos para a segunda etapa. Num recipiente, nós vamos misturar o tomate, a cebola, o creme de leite, e a mostarda. Agora nós vamos misturar tudo. Agora eu vou temperar com um pouco de sal e pimenta. Nós vamos aguardar o macarrão para em seguida misturar tudo. A massa já está pronta, agora nós vamos escorrer. Após escorrer a massa, nós vamos misturar tudo. Vou colocar um pouco de orégano. E o queijo mussarela. Nós vamos misturar tudo. O próximo passo é colocar num refratário a massa e depois polvilhar o queijo parmesão. Agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos só para gratinar. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo ao assunto do dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer aqui a partir de agora. Olha só, uma vaga para auxiliar de manutenção predial. Para preencher essa vaga é preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.200. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial. Vamos conferir agora a próxima oportunidade de trabalho. Tem agora uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho. Para preencher essa vaga é preciso ter ensino superior completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 8.000. Uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho, superior completo, 6 meses de experiência, R$ 8.000 é o salário. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Olha só, agora tem 2 vagas para técnico eletrônico. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.200. São 2 vagas para técnico eletrônico. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.
Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram dúvidas através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui no nosso telão. A primeira dúvida que chegou através da linha interativa é do Roberto Braga, ele que é do IPSEP. Ele quer saber o seguinte: sou motorista de ônibus e noto que os ciclistas eles não respeitam os sinais de trânsito. Eles passam muitas vezes na frente do ônibus. O que devo fazer? É importante falar duas coisas. Primeiro, que o ciclista ele também precisa respeitar a sinalização e toda a regulamentação da via. Inclusive, o Código de Trânsito prevê infração específica para ciclista. Infelizmente, operacionalmente, a gente não consegue ainda aplicar. E respondendo a segunda parte da pergunta, o que eu devo fazer enquanto motorista de ônibus? Eu quero analisar da seguinte forma: o condutor do ônibus, ele está transportando ali, está conduzindo ali toneladas e toneladas de ferro, enfim. E o ciclista, ele tem como proteção unicamente o seu corpo. Então, o que é que você deve fazer numa situação como essa é proteger o ciclista. Sempre proteger o ciclista porque ele é o mais frágil. Ah, ele está errado, ele passou no sinal vermelho, ele não respeitou a sinalização. Eu quero reforçar aqui. Ciclista, você precisa respeitar a sinalização. Mas você, condutor de veículo, condutor de ônibus, motociclista, condutor de automóvel normal, condutor de caminhão, sua primeira reação sempre tem que ser: o que é que eu preciso fazer para proteger aquela vida? Porque mais importante do que a vida não há. Então, você como condutor, respira fundo, conta até 10 e faz aquilo que for mais prudente para proteger o ciclista. Uma buzinada de eu sempre advertência, digo pode? que quanto maior o veículo que você está conduzindo, maior a sua responsabilidade. Então, sempre o veículo maior, o condutor deste veículo, ele tem responsabilidade sobre o menor. E todos eles têm responsabilidade sobre o pedestre, né? Então, a parte que o Iveson falou é muito importante. A gente sabe que todos os veículos, todos os condutores, seja de um ônibus, seja de até uma bicicleta, eles devem respeitar toda a sinalização de trânsito, para que a gente possa ter um ambiente seguro. Mas numa condição como essa, a responsabilidade do motorista de ônibus é muito maior, né? Pelo próprio que o Iveson falou, para que ele possa, com isso, pelo o seu comportamento, ele possa proteger o ciclista que está ali sendo imprudente, né? E a gente pode, a partir do momento do trabalho de educação, a gente ter um foco para o ciclista, para o motorista de ônibus, para o motorista de automóvel, para que cada um possa ter o seu comportamento de forma muito prudente em relação ao trânsito. Em relação a essa conscientização, a gente vê o incentivo do governo do estado, né, da Prefeitura do Recife também, criando ali ciclofaixas, ciclorotas, enfim, uma infinidade de instrumentos onde esse ciclista ele pode utilizar daquela ciclofaixa ou ciclorota. Em relação à conscientização, existe um trabalho também específico voltado para isso? No estado de Pernambuco, a gente foi pioneiro, né? O presidente ele determinou a inclusão da bicicleta estática no pátio de exames. Inclusive, aquele condutor que não respeita a distância regulamentar de 1,5 m, ele comete uma infração e pode até ser reprovado no seu teste para obter a CNH. Para além disso, a gente também fez um curso da inclusão do modal bicicleta para todos os instrutores de trânsito aqui de Pernambuco. Qual era o grande objetivo? Era tentar conscientizar o condutor lá no nascedouro, lá na formação do condutor. A gente exigiu que os instrutores de trânsito tratassem do modal bicicleta desde o curso de formação até passar pelo exame, com a intenção de que quando ele fosse para a rua, ele não se esquecesse daquilo que ele aprendeu durante seu processo de formação. Além disso, ao longo do ano, nós fazemos uma série de blitz educativas com foco especificamente em ciclista e motociclista, muito em parceria com o Pedala PE, que é um programa estadual, com apoio do BPTran e de outros órgãos aqui da região metropolitana. Ok. Tem uma dúvida aqui que chegou através da nossa fanpage, a pessoa não quis se identificar, pediu para que não falasse o nome, mas ela quer saber se em quais casos ela pode recorrer de uma infração de trânsito. Ela cometeu alguma infração de trânsito, tem alguns casos específicos que é possível recorrer dessa infração? Qualquer infração, ela está passível da pessoa apresentar o seu recurso de defesa. Para isso, ela tem algumas regras. Para apresentar uma defesa, existe um prazo limite para você apresentar a sua defesa. Quando você recebe uma notificação de penalidade,
uma notificação de autuação, desculpe, tem um prazo ali específico para você apresentar o seu recurso, que você pode, se for uma multa, uma infração municipal, você pode apresentar esse recurso na própria CDTU, mas também em qualquer posto avançado do DETRAN, que nós temos um convênio, também você pode apresentar um recurso. É importante que você apresente elementos para a sua defesa, né? Não é só apenas dizer que você não estava atento ou que você não percebeu algo. Você precisa apresentar elementos para que você possa, com isso, analisado pelos órgãos, no que a gente chama uma análise prévia, uma defesa prévia, uma análise prévia daquela defesa, como também existem juntas administrativas de recurso de infração específicas de cada município. Por exemplo, Recife tem 7 juntas que analisam esses recursos, são encaminhados individualmente para cada junta e analisado com base no Código de Trânsito Brasileiro e todas as resoluções do CONTRAN e também do DENATRAN. As portarias também são observadas, para que a pessoa tendo, de fato, apresentando esses elementos e ter um provimento, essa multa ou ela é cancelada ou, caso a pessoa já tenha feito o pagamento, há o ressarcimento. E ainda, se a pessoa não estiver satisfeita com o resultado, caso não tenha obtido o provimento daquela multa, ela tem ainda uma segunda instância que ela pode recorrer, que é o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Também analisa todos os recursos de infração que passaram pelas juntas administrativas de infração, as JARES, que nós chamamos, e que não obtiveram o provimento. Ok, temos aqui uma participação através do nosso WhatsApp. O Hélio, ele que é de Passarinho, Recife. Ele disse que apesar de toda essa fiscalização, ainda tem muitas cinquentinhas circulando próximo à residência dele, lá no bairro de Passarinho. Ele disse que fica preocupado quando sai de casa, quando vê muita circulação dessas cinquentinhas. Ele disse que chega até ter medo, né? O que a gente poderia dizer? Vai se intensificar mais essa fiscalização ali naquele bairro de Passarinho? Foi excelente. Como é o nome dele? Hélio. Hélio de Passarinho. É importante que essa informação chegue para a gente. Porque Recife é uma cidade que a gente precisa, o município, a gestão do trânsito é pela CDTU e nosso efetivo ainda é pequeno diante das infrações que são cometidas o tempo inteiro. Então, esse mês de julho especificamente, nós estamos vamos começar uma operação de fiscalização com foco principalmente das motocicletas e das motocicletas irregulares. Por quê? Porque a gente tem visto que, apesar da redução de acidentes, nós temos alcançado essa meta em termos de redução de acidentes, mas ainda a principal vítima desses acidentes são os motociclistas. E principalmente na faixa etária entre 20 e 30 anos. Isso quer dizer que quando um motociclista se envolve no acidente, ele está, além de ter se arriscado, né, ou seja, ser lesionado em determinado acidente, ele vai sair do seu ambiente de trabalho, ele vai para um hospital. Então, nosso objetivo é fazer uma campanha e através de blitz educativas, mas também que essa blitz educativa também tem uma ação de fiscalização e nós estamos fazendo isso em conjunto com a Polícia Militar. Porque talvez ele não tenha colocado aí na sua informação, e aí eu peço à população, se puder nos ajudar, informando através do nosso 0800, que é o 0800, o 081 1078, aonde é que é visto essa situação? Porque a partir do momento em que chega essa informação para a CDTU, nós mapeamos esses pontos e isso serve de norte para nós montarmos as nossas fiscalizações. E aí, a partir disso, acreditamos que quando a gente intensifica uma ação, principalmente com o apoio da população, a gente tem uma mudança de comportamento. E aí eu faço um apelo muito forte aos pais principalmente que permitem que seus filhos dirijam as motos sem estarem placadas, dirijam essas cinquentinhas de formas irregulares, principalmente os pais dos menores, que muitas vezes dão de presente ao seu filho uma cinquentinha como essa para facilitar o seu deslocamento, não percebendo o risco que ele está colocando o seu filho num acidente de trânsito. E é crime de trânsito, né? E é crime de trânsito. É crime de trânsito. Okay, bem lembrado, Ibson, bem lembrado. Temos aqui outra participação do Edson, ele respondendo à enquete, ele disse que as leis de trânsito elas já são suficientes rígidas, né? Falta mesmo educação e às vezes algumas fiscalizações. Essa é a opinião aqui do Edson. Em termos de legislação, o Brasil ele não tá entre os piores casos do mundo. Nós temos uma legislação relacionada à alcoolemia, por exemplo, que é muito rígida. Tolerância zero, como a gente costuma popularmente dizer por aí. Nós temos, por exemplo, o endurecimento dos valores das multas que aconteceu no último ano. Então, a gente tem realmente uma legislação mais ou menos rígida. O que é que a gente precisa aumentar, que é o desafio
nosso como gestores públicos e de toda a população é aumentar a fiscalização, afinal de contas, não é a gravidade da pena que impede o delito, mas a certeza da pena. Então, quando a população, o infrator, ela acha que não vai ser punido, não apenas na seara do trânsito, mas na seara penal ou em qualquer outra seara, isso costuma estimular o delito. E é importante que a impunidade seja reduzida. E aí o vídeo monitoramento, a tecnologia, pode contribuir demais para a gente reduzir esse costume da população de achar que nunca vai ser punida. Temos aqui uma participação, só para a gente pontuar, um texto muito grande que a nossa telespectadora mandou, mais um ponto que ela fala enquanto à utilização dos faróis ligados. Ela diz que em país algum essa prática é exigida. Ela acredita que se as estradas tivessem uma boa manutenção e uma boa sinalização, bastaria também para evitar acidentes. Essa é uma opinião que a gente queria registrar. A conservação das estradas também pode influenciar nesse processo todo de acidentes fatais. Ela contribui para a redução de acidentes, mas ela não impede que seja desnecessário o uso dos faróis ligados. Porque os faróis ligados, como o Y colocou no bloco anterior, ele é um meio de comunicação para com o outro. Então, se o farol está ligado a uma certa distância, você dá maior visibilidade do seu veículo para o outro, sobretudo no caso de uma ultrapassagem. Então, a via pode, como popularmente se fala, pode estar um tapete, mas isso não torna desnecessário o farol estar ligado. E tem uma coisa para acrescentar nesse comentário. A Polícia Rodoviária Federal fez uma pesquisa nas rodovias federais há uns 5 anos atrás e chegou à conclusão que a maioria dos acidentes ocorre em retas, de dia, com tempo bom e com pista seca. Ou seja, não é o estado de conservação da pista que contribui para a maioria dos acidentes. Na verdade, é o contrário. Quanto melhor a via, mais seguro o condutor sente-se de acelerar. E como Tassiana vem colocando ao longo do programa, a velocidade é inimiga da segurança. Mais uma vez, vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa acredita que as leis de trânsito elas deveriam ser mais rígidas? 75% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 25% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por sua interação aqui no nosso programa. E é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Tassiana Ferreira, presidente da CTTU, muito obrigado por sua participação. Um último recado e considerações finais, fique à vontade. Bom, mais uma vez a CTTU agradece a oportunidade de estar aqui interagindo com a população, interagindo com o público de vocês, discutindo esse assunto tão importante do nosso dia a dia. Todo mundo, de alguma forma, está participando do trânsito na cidade. Seja como pedestre, seja como ciclista, seja como motociclista, seja como condutor do veículo, um caminhão, um ônibus, um autopasseio. Então é importante cada vez mais a gente possa praticar 3 atos que são importantíssimos e a CTTU sempre coloca em suas campanhas educativas. Primeiro, a gentileza. Você ser gentil com o outro, isso nunca é demais. Isso é importante para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. Você ter o respeito. Respeito para o outro em relação aos seus espaços, ao espaço do outro, para que a gente possa cada vez mais ter um trânsito mais seguro. E, por fim, a gente ter um pouco de paciência em relação à situação que a gente vive no nosso trânsito. A gente não vai solucionar os congestionamentos. Os congestionamentos permanecerão. O que nós precisamos é mudar o nosso comportamento diante deles. A gente precisa ter um pouco mais de paciência, diminuir um pouco mais de estresse em relação a isso, ter uma programação maior em relação aos nossos horários. Se a gente precisa chegar a uma determinada hora, a gente sabe que vai enfrentar um congestionamento. Então a gente tem que se programar um pouco antes e principalmente saber que quando a gente tem uma condução segura, a gente evita uma fatalidade que prejudica a todo mundo, que é o envolvimento num acidente de trânsito. Tem um vídeo que eu estava assistindo e que mostrava, é um vídeo alemão, em que se perguntava à pessoa se ele achava que 70 pessoas envolvidas no acidente de trânsito, com morte em acidente de trânsito, era um número alto ou era um número baixo. Aí ele dizia assim, não, é um número alto, mas você acha que deveriam ser quantas pessoas? Ele pensa e diz assim, 30 pessoas. E aí começa a chegar 30 pessoas perto dele, e eram 30 pessoas da família dele. Aí quando ele olha e diz, e aí, essas 30 pessoas podem morrer em acidentes de trânsito? Não. Qual é o melhor número?
é zero, é nenhum. Porque a gente tem que pensar que quando uma pessoa se envolve num acidente de trânsito, seja eu ou seja um outro, que quando eu estou passando por ali, por aquela via, está tendo um transtorno na vida daquela pessoa. Então são perdas grandes que nós estamos tendo ainda em nosso país, mas que eu tenho certeza que a ação, junto com a população e dos órgãos públicos, nós vamos inverter esse quadro e cada vez mais vamos perseguir a meta de acidente zero em nossas cidades. Mais uma vez, muito obrigado, Tassiana. Também queria agradecer ao Iveson Correia, gerente da Escola Pública do Detran Pernambuco. Iveson, muito obrigado. O Detran Pernambuco agradece mais uma vez o convite. A gente quer reafirmar aqui o compromisso que o governador Paulo Câmara, o presidente Charles Ribeiro, ele colocou desde o início da sua gestão, que é trabalhar por uma educação para o trânsito, trabalhar com a fiscalização para o trânsito, para que essa solução completa ela possa ser dada à população de Pernambuco e a gente consiga, assim, reduzir os acidentes de trânsito aqui no nosso estado e, consequentemente, no nosso país. Eu queria também agradecer a Tassiana, porque ela contribuiu muito com nosso dia hoje, foi muito produtivo, e mandar um recado para os pais. Eu costumo dizer que o problema do trânsito não é um problema do condutor, mas é um problema do cidadão brasileiro, do cidadão pernambucano. Que tipo de cidadão, pai, você está formando para o seu estado? Que tipo de cidadão você está sendo para o seu estado? Se você está formando um cidadão egoísta, que pensa primeiro nos seus interesses, eu estou atrasado, então eu vou correr um pouco mais, eu não me importo com ninguém, então eu não uso cinto, nem uso capacete. Se você está formando esse tipo de cidadão, é hora agora de você mudar esse exemplo e essa educação que você está dando a seu filho e deixar filhos melhores para o nosso estado. Todo mundo se preocupa em deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Então vamos deixar filhos melhores para o nosso mundo. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados por toda essa reflexão, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!